Bem-vindos, bem-vindos. Já que essa semana eu fiz alguns vídeos sobre sombra, né? Estão ali no canal, estão na playlist do Despertar, na do Reiki também eu coloquei, e na Ayahuasca, porque eu falo esses assuntos. Eu resolvi falar um pouquinho mais sobre crise de cura, purificação, né? Catarse, nas iniciações do Reiki. Vamos ser um pouquinho mais específicos. Embora já tenham alguns vídeos no canal falando sobre isso, é sempre bom atualizar, né? É sempre bom atualizar. Todas as iniciações nos sistemas de energia geram crise de cura. Simples, direto. Todas. Não tem como ser diferente. Nós recebemos, durante a iniciação, um pacote de energia intenso. Varia, é claro, de sistema para sistema, varia de mestre para mestre, mas nós recebemos um pacote intenso. E esse pacote de energia, ao ser ancorado no nosso sistema de energia interna, promove modificações, causa alguns resultados, com toda certeza. A questão maior é, algumas pessoas percebem a crise de cura e algumas pessoas não percebem a crise de cura. Isso é um fato também, certo? Tem pessoas que estão muito envolvidas no mundo material, muito envolvidas com trabalho, com família, com filhos, com diversos problemas, né? Saúde algumas vezes, fazem a iniciação, recebem energia, passam pela crise, mas não percebem. Às vezes a gente também está vivenciando períodos difíceis, né? A energia da iniciação vem, começa a trabalhar aquilo, mexe um pouco com tudo aquilo, mas a gente não se dá conta, a gente não percebe e a gente segue a vida da gente. Mesmo quando nós não percebemos, é muito bom, certo? Seja uma iniciação de cura, seja uma iniciação de nível qualquer, do Reiki ou de outro sistema de energia, Celta, Amadeus, Karuna e assim por diante. Ok? Então é muito bom. Então esse é um ponto importante. Um outro ponto muito importante é quando a gente percebe. E aí vai uma dica. Vai uma dica que não podemos esquecer. Não se apegue às impressões. Não se apegue ao que você vivencia. Seja um sonho muito intenso, seja um problema no trabalho, um problema em casa, uma discussão, uma desavença. Não se apegue. A energia está atuando, está sendo trabalhada pela sua consciência e aquilo está sendo mexido, né? Está sendo purificado, está sendo harmonizado. Então, não se apegue, deixe fluir. Porque se você se apegar, você está gerando um conflito, você está dificultando a coisa. A energia está equilibrando e você está segurando. A energia está equilibrando e você está segurando, vai aumentar o sofrimento, com toda certeza. Então, não se apegue ao que você vivenciar. Faça anotações, é importante manter um diário. Você iniciou nessa jornada de energia, mesmo que seja uma iniciação de cura, faça um diário. Anote o que você vivenciou, anote o que aconteceu depois, porque a gente esquece muito facilmente. Então, com autoconhecimento, isso é fantástico. Faça suas anotações. Para poder depois ponderar melhor, para poder comparar, para ver o que aconteceu e o que mudou, né? É importante, é muito útil. Certo? As iniciações, Reiki ou outros sistemas de energia, elas contemplam o corpo físico, corpo energético ao nosso redor, chakras, nadis e assim por diante. Corpo emocional, tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente, todas as nossas emoções, né? Sentimentos, emoções. Corpo mental, os pensamentos, maneira de pensar, as crenças, os condicionamentos. E corpo espiritual, comunicação com a nossa consciência, com o nosso self, com o nosso eu superior, com a nossa alma, com a nossa mônada. Então, a iniciação de cura, ela contempla tudo isso, e as iniciações também contemplam tudo isso. Porque essa energia mexe com todo o nosso sistema de energia. Não tem como evitar que todos esses aspectos sejam contemplados. Mas, ao mesmo tempo, não há nenhuma garantia de que vai mexer com esse ou com aquele.
ou com que profundidade vai mexer, vai afetar todos. Uns mais, outros menos. Você, se observando, consegue identificar isso, certo? Alguma impressão que venha na iniciação e que o mestre passa para você também ajuda você a identificar o que está acontecendo. Nem todos nós temos habilidade para identificar, né? Eu sempre digo que a falta de percepção não significa que a iniciação não funcionou. Significa que você não está conseguindo perceber. E aí você tem que começar a se questionar para verificar o porquê. Você não quer perceber, você está escondendo isso, você está negando, ou você não consegue, né? Por que você não viu nada, não sentiu nada? Tem que esmiuçar, tem que ir mais a fundo para descobrir. Tem pessoas que passam a vida inteira muito materialistas, muito apegadas ao mundo físico e bloqueiam percepções. Às vezes um momento muito intenso bloqueia a percepção. Às vezes você ter medo e não querer sentir, perceber, bloqueia. E aí a gente começa a se trabalhar, de acordo com aquilo que a gente identificou, para melhorar isso, né? Para ter mais sensibilidade, que é muito bom. Desde que seja uma sensibilidade construída, bem embasada, bem, né? Uma jornada bem equilibrada. Certo? Outro aspecto importante das iniciações é que existe uma parte da iniciação que ela é natural. Entra em você um pacote de energia de alta vibração, energia harmônica, energia amorosa, energia compassiva. Isso afeta você, não tem jeito, não tem como não afetar. É como você pegar um copo de água gelada e um copo de água fervendo. Você mistura, a água vai chegar no meio termo. Ela não vai nem ficar gelada, nem ficar fervendo. Então esse pacote de energia entrando na gente afeta algumas coisas muito básicas. Mas o grosso da mudança, o grosso da transformação, a maior parte da transformação, quem faz, quem processa, quem trabalha é a nossa consciência, o nosso self, nossa mônada, nossa alma, como você preferir chamar. É ela que está gerenciando o processo. Essas partes mais básicas, às vezes é um incômodo para dormir, às vezes é uma diarreia, às vezes é uma sonolência, uma falta de fome ou muita fome. São coisas mais básicas, algumas emoções mais afloradas, né? Uma certa raiva, uma certa indignação que surge. Coisas mais básicas, as coisas mais profundas, principalmente as coisas que envolvem, né? Relações e coisas mais impactantes. Quem está promovendo é a nossa consciência. Então a gente não pode, de forma alguma, embora tenhamos uma tendência para isso, embora muitas pessoas que não estão acostumadas com essas iniciações tenham uma tendência para isso, é culpar a iniciação por isso. Certo? Ou culpar o mestre por isso. Não podemos. O mestre só transfere energia. Um bom mestre só transfere energia. Ele não mistura a energia dele, o ego dele, com a iniciação. Temos bons mestres, temos mestres mais ou menos, temos mestres ruins. A vivência que você chegou, a vivência que você conseguiu, a vivência que você escolheu, é compatível com o seu momento. Não podemos brigar por isso também. Não podemos sempre ter o melhor, o top of the top dos mestres. Não, a gente vai ter o mestre que a gente precisa. Tranquilo. Mas a gente não pode culpar nem a energia, nem a iniciação, nem o mestre. Não existe culpa. Quando você entra nessa jornada de energia, você tem que abolir do seu vocabulário a palavra culpa. Existe responsabilidade, existe necessidade. E existe a nossa consciência gerenciando isso. É ela que usa a energia da iniciação para promover as mudanças, para promover as purificações, as harmonizações, para promover todo esse rebuliço interior que às vezes acontece, coisas que vêm à tona para a gente tomar consciência, coisas que vêm à tona para a gente resolver, porque a gente não pode pensar que a iniciação é uma coisa mágica que vai vir e vai tirar tudo da gente. Não funciona. Você tem que ter uma participação nela. Quanto mais ativa for a sua participação, quanto mais consciente for a participação, melhor. Mas muita coisa acontece inconscientemente, gerenciado pela nossa consciência.
nós não precisamos ficar sabendo de certas coisas que estão sendo melhoradas, equilibradas. A gente às vezes sente o resultado, seja bom ou seja ruim. Se você perceber um resultado bom ou ruim no seu dia a dia, é porque alguma coisa dentro de você foi mexida. Alguma coisa está sendo encaminhada. De alguma forma nós estamos nos curando. Mas é a nossa consciência que está por trás disso tudo. Certo? Tem os vídeos da sombra, recomendo que você veja, né? Os vídeos sobre a sombra, que são as coisas que nós negamos, que são coisas que são muito trabalhadas nas iniciações. Não há garantias, de novo, do que você vai sentir, ou perceber, ou mudar. Tem pessoas que estão muito tranquilas. Então a energia vem, só dá uma harmonizada geral e começa a preparar caminhos para que a pessoa avance. Coisas que vão acontecer daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano. E tem pessoas que estão em momentos turbulentos, tem pessoas que, a maioria de nós, né, acumula muita sujeira dentro de si, emocional, mental, que passa por essas purificações. Iniciação de cura, iniciação dos níveis, iniciação dos sistemas de energia, mexe com tudo isso, para melhorar. Não há mágica. Não há mágica. Você passa, às vezes, uma vida inteira acumulando dentro de si emoções ruins. Não se pode pensar que vai vir uma iniciação, vai tirar isso de você, você vai ficar limpinha, resplandecente, um ser de luz. Isso é uma ilusão. Isso não tem graça nenhuma. Eu sei, durante o processo intenso, difícil, complicado às vezes, marcante, a gente busca uma saída dessas, né? A gente busca o passe de mágica. A gente não quer. Isso faz parte do gerenciar a sombra. Lidar com ela. A gente tem que olhar para a gente mesmo. A gente tem que identificar isso. Então, ter consciência dessas coisas que eu comentei no vídeo é muito importante para que você aproveite a iniciação como um todo. Muito importante. Se você não está tendo percepções, se questione, se pergunte por quê. Né? Vá atrás. Busque meios de ter percepção. Às vezes são coisas muito simples, muito básicas mesmo que acontecem. Então a gente nota, mas a gente despreza. Porque a gente acha, não, tem que ser uma coisa fantástica, maravilhosa. Não, as coisas começam devagar, as coisas começam lentamente, as coisas começam aos poucos. Às vezes vem uma coisa muito importante no começo, às vezes ela vem lá no meio. Mas a gente tem que participar, buscar informação, buscar meios de perceber. A iniciação de cura, ela tem 7 dias de purificação. É onde a energia fica mais intensa, onde ela é mais perceptível. A iniciação de nível 1 do Reiki Usui, por exemplo, são 21 dias. Porque ali você se torna reikiano. A iniciação de cura não. A iniciação de cura você recebe um pacote de energia. Na iniciação de nível 1 você recebe um pacote de energia específico para você se tornar reikiano. Então as mudanças são muito mais profundas e precisa de mais tempo para que isso ocorra. Certo? Por isso que é importante a gente dar um tempo entre um nível e outro, para que isso venha à tona, seja processado, essas energias sejam processadas, haja a vivência. Uma vivência mínima. 21 dias é mínimo, gente. Quanto mais tempo você colocar de um nível para o outro, melhor. Permita-se. Evite que a sua mente entre nesse processo acelerado de querer as coisas, as mudanças muito rápidas, esses passes de mágica, né? Evite que a sua mente entre nisso. Então, pessoal, esse é um bate-papo sobre as crises de cura. No Reiki, em outros sistemas de energia, né? Como eu mencionei, Karuna, Celta e assim por diante. Todos têm, faz parte. Não há como ser diferente. Como último ponto a ser colocado, quase esqueço, confie na sua consciência, confie no seu self, confie no universo, confie em divindade que você gosta, confie em Deus. Durante a vivência desse processo, né, desse período de purificação, você precisa, acho que mais do que nunca, confiar nisso. Você até pode cair, né, num momento assim de
desespero, de um momento mais intenso e, puxa, o que eu fiz, coisa e tal, isso não dá, isso não serve, eu não queria. Né? Mas, passado isso, que é bom, às vezes a gente até verbalizar, botar para fora mesmo, né? Deixar sair alguma coisa assim, essa coisa que a gente está guardando ali, aquela tensão. Mas é preciso confiar em Deus, no universo, na divindade. O caminho de energia, essa trilha que a gente está começando, essa jornada que a gente está começando, é uma volta para a divindade, um contato com Deus, sob qualquer nome que você chame isso. Então a gente precisa confiar. Quando a gente nota que nós não estamos confiando, também é um motivo, é uma percepção da iniciação, né? Uma percepção da crise de cura, período de purificação, de que, puxa, eu não estou confiando em Deus, eu não estou confiando na minha alma, na minha consciência. Por que eu não estou fazendo isso? Por que eu estou resistindo a isso? Também é uma observação muito importante. Cada um tem que fazer, cada um tem que buscar dentro de si as razões. Converse com o seu mestre. Converse com o seu mestre. Passe para ele as informações. Seja honesta. Mesmo que você tenha desconfiança do mestre, você tenha desconfiança da técnica, você tenha desconfiança de qualquer coisa, fale para o mestre. Um bom mestre vai acolher você porque ele sabe. Ele teve a vivência dele também, ele sabe que durante a crise de cura essas coisas são comuns. Ele não vai se ofender. Ele vai explicar para você, ele vai mostrar para você como precisa fazer, o que precisa ser observado, que isso passa, que isso faz parte do processo. Ele vai lhe dar esse suporte, com toda certeza. Certo, pessoal? Então, um bate-papo aí sobre as crises de cura no Reiki e em outros sistemas de energia. Reiki Sui, né? Vamos separar isso, é muito importante. Reiki Sui e outros sistemas de energia. Gratidão.